Acho que é uma temática muito importante para a gente discutir, colocar para a população mesmo o que está sendo feito, o que precisa ser feito a mais do que já está sendo. E só para começar, eu queria só mostrar um depoimento super rapidinho, de 1 minuto, que nós, na escola, a gente entrevistou um refugiado. Essa pessoa, ele está 1 ano e meio aqui no Brasil, e ele veio de Camarões, fugindo do Boko Haram, e ele até está numa situação boa, porque ele conseguiu uma bolsa de estudos, e hoje ele faz administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Aí o Rafa vai falar. Vai ter que apagar a luz. Aumentar, Rafa. Para educar a sociedade civil, né, de conviver com essa diferença, porque, o que eu vou dizer, são seres humanos, né, ainda é uma associação vulnerável. Então, fazemos parte do mundo, somos cidadãos e cidadãs do mundo. Então, se um tem problema, o outro pode ajudar, né? Porque todos nós construímos um sistema capitalista, né? A mão de obra era escrava, de graça e tal, e agora está sustentável. Eu acho que com essa abundância que o sistema capitalista oferece, acho que tem que compartilhar, né? Que tem empatia para o outro. Ele falou isso respondendo a uma pergunta, assim, o que ele entendia que o governo, o poder público, poderia fazer pelos refugiados. E a resposta dele foi educar a população, educar a sociedade, mostrar que somos seres humanos, todos, e que a gente tem que ter empatia pelas pessoas e compartilhar o que temos, né? Bom, e encerrando a minha fala, que já se estendeu, eu vou passar a palavra para o vereador Suplicy, para ele comentar e apresentar o que foi feito hoje, o que foi apresentado hoje na CPI da migração como resultado. Muito boa noite a todos. É com satisfação que aceitei esse convite da Escola do Parlamento para aqui vos falar a respeito da nova lei de imigração, a acolhida e integração, especialmente dos refugiados na cidade de São Paulo. E, inclusive, pediram-me para falar um pouco da experiência que tive como secretário de Direitos Humanos e Cidadania e como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a política para migrações aqui em São Paulo. Eu estava ainda há pouco conversando com jornalistas e com o vereador Eduardo Tuma e perguntei a eles quais eram as suas ascendências, e nós 4 todos citamos que temos ascendência das mais diversas nacionalidades, desde sírio-libanesa, portuguesa, italiana, francesa e também indígena. Então, quer dizer, era metade indígena, metade, acho que, de outra nacionalidade, a jornalista. E falo isso porque se eu posso perguntar aqui a vocês
Quem aqui presente tem nacionalidade, antecedentes apenas indígenas? Levante a mão, por favor. A Pagu, que trabalha comigo, Patrícia Rodrigues, Paramirim. Ela é... Mas só você? Perdão? Pai e mãe indígenas. Veja só. Acho que tem aqui umas 150 pessoas, aproximadamente, e encontramos uma pessoa puramente brasileira, indígena. Aliás, até antes do tempo que nosso país teve o nome de Brasil, e os antecedentes da Pagu já estavam aqui. Mas por que eu faço esta reflexão? Sabemos como o Brasil, mas especialmente São Paulo, é conhecida como a cidade dos 1000 povos. E se cada um de nós, como eu, tenho ascendência italiana, francesa, portuguesa e tantas outras, quando me faço a reflexão sobre como é que devemos receber aqui, sejam aqueles que vieram de Camarões, da Nigéria, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, ou da China, ou do Japão, da Coreia, das duas Coreias, ou de todos os países da América Latina, e da América, incluindo a América Central, ou até canadenses e americanos, ou as pessoas do Oriente Médio, em decorrência dos conflitos nestas últimas décadas e até o presente, que tem ocorrido nos países de origem árabes, ou mesmo lá da parte de Israel e da Palestina. Então, por exemplo, muitos sírios chegaram em anos recentes no Brasil, e então precisamos ter a consciência de muito bem recebê-los. E eis porque a municipalidade de São Paulo tem, assim como que, uma responsabilidade de criar as condições para que essas pessoas sejam bem recebidas. Então, desde facilitar para os migrantes que logo possam ter os seus documentos, seja o certificado de identidade, a carteira de identidade, indicando de onde vieram e tudo, seja a carteira de trabalho. Para mim é uma alegria estar nessa mesa aqui com o padre Paolo Parisi. Acho que eu estava no meu 3º dia após ter assumido a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na semana de 2 de fevereiro, segunda-feira, acho que era dia 4 de fevereiro, recebo a visita do padre Paolo Parisi, que ali na Missão Paz e na Igreja Nossa Senhora da Paz e nos seus arredores, ele tem um coração de ouro, e resolveu abrir o espaço da sua igreja, seja para as pessoas vindas dos mais diversos países da África, do Haiti, nesses anos recentes, por causa da... Bem, todos nós sabemos que o Haiti, na década passada, teve uma guerra civil e depois um terremoto que dificultou extraordinariamente a vida dos haitianos, que resolveram em grande número vir para o Brasil e vinham pelos mais diversos caminhos, entre os quais pela fronteira do Peru, e junto ao Acre e outros países do norte brasileiros, e do Acre
vinham para cá em ônibus e chegavam aí, às vezes, mais de 100 haitianos. Então, ali na Igreja da Paz, era um lugar para onde iam muitos, e o padre Paulo Parisi, com seu carinho e alma tão especial, os recebia, às vezes até, e eu vi lá que havia assim, primeiro estavam lotados já aqueles quartos de lugares que recebiam migrantes. Depois, ele tinha um pedaço, quer dizer, um salão muito grande ao lado da igreja, e algumas vezes que eu fui lá, tinha centenas de colchões no chão, onde havia centenas de homens de um lugar, daí na sala outra, centenas de mulheres vindas do Haiti, também de Angola, de Moçambique, dos mais diversos países. E a Igreja da Paz tem uma tradição extraordinária. Então eu recebi a visita dele e ele me disse: olha, Eduardo, bom, naquela época a taxa de desemprego em São Paulo estava bem mais baixa do que presentemente, não é? Acho que está acima de 12%, naquela época estava 5%, 6%. Mas ele me disse: olha, Eduardo, se facilitar que os haitianos, por exemplo, consigam ter a carteira de trabalho, assim, em 3 dias eles conseguem uma oportunidade de emprego, de trabalho. E então nós tomamos a providência de realizar, junto ao governo federal, Ministério da Justiça e especialmente o Ministério do Trabalho, para realizar um entendimento segundo o qual a Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo poderia, em cooperação com a Delegacia Regional do Trabalho, que é do Ministério do Trabalho em São Paulo, emitir as carteiras de trabalho, e isso foi providenciado. Agora, ainda recentemente, ele me disse que, dado a recessão e o desemprego um pouco mais alto, não são apenas 3 dias, tem havido maior dificuldade. Mas, então, houve diversas medidas, tais como a de facilitar a documentação, inclusive também para facilitar a bancarização. Quando aconteceu aquele episódio em que famílias bolivianas estavam, por exemplo, acho que eram 5 famílias bolivianas que viviam ali num bairro da Zona Leste, e como aos bolivianos era difícil, ainda não tinha a documentação necessária para abrir contas em banco, então guardavam a remuneração, modesta que fosse, em suas casas. E, em sabendo disso, um dia, um assaltante resolveu entrar naquela casa, sabendo que eles tinham algum dinheiro guardado, e apontou armas para as famílias. E eis que, quando estava o assaltante ameaçando um casal, eis que o filhinho Brian, acho que de 9, 10 anos de idade, ficou bravo com o assaltante, que lhe deu um tiro. Infelizmente, o menino faleceu. E isso foi algo muito simbólico. O próprio prefeito Fernando Haddad resolveu, então, realizar um acordo com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e estimulando os bancos privados também a facilitarem a possibilidade deles abrirem contas em banco. E acho que esses dias houve um
uma norma do governo federal justamente para facilitar ainda mais a abertura de contas por parte de imigrantes. Outra iniciativa que tivemos e que está também contida no nosso relatório, hoje lido, relatório muito bem feito, elaborado pelo vereador Fábio Rivas, após, durante todo o semestre, ouvimos depoimentos de muitas pessoas, inclusive de imigrantes, de refugiados, fazendo sugestões que estão contidas no relatório, mas uma das preocupações é o ensino do português. Eu mesmo fui convidado a dar a aula inaugural para 200 migrantes recém-chegados, e até eu sei melhor inglês, um pouco de francês e falo portunhol também, então eu dei uma aula nessas 4 línguas ou 5 línguas, e foi muito interessante a interação com pessoas dos mais diversos países aprendendo português. E o presente governo e o próprio relatório da comissão, dentre as recomendações, fala do ensino em português, se possível, dar aulas em diferentes áreas da cidade, leste, sul, norte e oeste, porque São Paulo é uma gigantesca metrópole, então é bom que certos serviços sejam descentralizados. Outro é o centro de acolhimento de imigrantes. Temos uma casa de acolhida aqui no Bexiga, na rua Japurá. Sabe o número? 112 ou 114. Quem chega no 112, chega no 114. Tá. Mas é na rua Japurá e todos são... Bom, e ali as pessoas, ali migrantes das mais diversas origens que ali interagem e recebem orientações sobre aonde fazer cursos, aonde procurar oportunidades de emprego, e na medida que conseguem a sua autossustentação, então conseguem alugar ou ter um lugar de moradia ao outro, e aí se abre vagas para outras pessoas. E se for possível ter mais centros de acolhida dos migrantes como esta aqui, que tem sido exemplar, ótimo. Precisa ver se cabe dentro dos recursos orçamentários do governo. Mas outra iniciativa foi na estação rodoviária, onde chegam também muitos migrantes, a ver ali um balcão de informações, seja para informar o centro de acolhimento de imigrantes, seja informar, olha, existe lá a Igreja da Paz, que acolhe muita gente, e orientar também sobre como buscar oportunidades de trabalho e de orientação de moradia. Enfim, este relatório estará sendo publicado, acho que nesta semana, no Diário Oficial, e com todos os depoimentos. Será um relatório bastante rico e de recomendações, conclusões. E outro tema importante é facilitar que comunidades como a boliviana possam ter, da melhor forma possível, os seus lugares, como a Rua Coimbra, Cantuta, onde organizam as suas feiras e lugares para vender artesanatos, produtos de artes, produtos da tradição boliviana, e
nesta nossa CPI houve até certos debates muito fortes entre as representações das associações dos bolivianos, e acho que hoje ainda o relator Fábio Rivas, após termos alguns vereadores visitado a Feira da Rua Coimbra neste último domingo e ouvido as mais diversas pessoas que ali frequentam ou trabalham ali, nós avaliamos que seria importante recomendar que logo seja eleito o Conselho Gestor com a representação a mais diversidade, com todos os segmentos ali se sentindo representados, e para que, em parceria com a Prefeitura Regional da Moca, possam estabelecer as regras e normas de funcionamento e para daí tentar pacificar os ânimos, porque houve inúmeras tensões ali. Mas houve também a comunidade peruana que solicitou que haja também para eles, se possível, uma praça onde possam estar vendendo, expondo seus produtos artísticos, seus produtos comestíveis e artesanatos e outras coisas. Isto passou a ser parte das recomendações, assim como a comunidade chinesa e japonesa aqui na Liberdade há tantos anos tem as suas feiras e atividades e festas tradicionais, ou a comunidade italiana, já mais antiga em nossa cidade, que seja aqui na Bela Vista, no Bexiga ou ali no Brás, sempre estão realizando festas, tais como as festas de Nossa Senhora Quirupita e outras ali no Brás de grande tradição italiana, e há outras das mais diversas nacionalidades. A colônia sírio-libanesa também tem inúmeras festas que são organizadas e merecem todo nosso apoio. Mas eu queria também lhes falar a respeito de para onde vamos e como será possível nós, como diz o Papa Francisco, não é? Padre Paulo Parisi, o Papa Francisco ainda recentemente diz: olha, nós precisamos muito mais construir pontes do que muros, né? E eu acho essa uma recomendação que precisa chegar aos ouvidos do presidente Donald Trump, porque, veja, todos vocês pensaram se é uma coisa boa construir um muro alto, bem, e todo eletrificado, com aparelhos os mais diversos, de uma ponta da fronteira Estados Unidos-México e até a outra ponta. Eu pergunto aqui, quem é que está de acordo com Donald Trump, que resolveu gastar, diz o departamento lá do governo norte-americano, que esse muro vai custar 2,8 bilhões de dólares e que ele quer que o México que pague essa despesa. Eu pergunto a vocês, há alguém aqui que está de acordo com a construção daquele muro do Donald Trump? Ninguém levantou a mão? Que bom, porque eu queria lhes contar uma história de um lugar das Américas que há bastante tempo criou algo muito interessante, e não sei quantos de vocês já visitaram este lugar. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca.
mas boa parte da população ainda era pobre. Então, aquele prefeito chamado J. Hammond disse aos seus concidadãos, o senhor conhece lá? Não? Eu recomendo que vá lá. Disse aos seus concidadãos, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que vai pertencer a todos. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que ele se tornou governador do estado do Alasca. E acontece que o Alasca, tal como nós no Brasil recentemente, na camada pré-sal do Atlântico, lá no Alasca, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, se descobriu, ao final dos anos 60, enorme reserva petrolífera. Então, aquele governador J. Hammond, o ex-prefeito de Bristol Bay, disse aos seus, que eram então 300 mil habitantes do Alasca, em 1976, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na futura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não são renováveis. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que, dessa vez, todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E eis que então, aqueles recursos passaram a ser investidos, por alguns anos foi 50% dos royalties, em títulos de renda fixa, US Bonds, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, e 8 minutos, vai dar tempo. E internacionais, inclusive, podem ver no site do Alaska Permanent Fund as ações do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce e mais de 100 empresas brasileiras, o que significa que nós contribuímos para que isto exista lá, empreendimentos imobiliários. E eis que, então, o Fundo Permanente do Alasca passou de valor de $1 bilhão no início dos anos 80 para mais que 55 bilhões de dólares hoje. E vamos supor, caro Manuel Furriello, que estivesse residindo no Alasca, única exigência, 1 ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, preencheria um formulário, um application form, uma página só. Sou Manuel Furriello, resido neste endereço. Se viajei o ano passado, já estou aqui de volta, residindo na minha casa. Preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho, onde trabalha? Na UAB e quem mais? Na FMU, professor na FMU. E não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o patrimônio acumulado, vai ser igual para todos. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que ele conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira. Se estivesse vivendo no Alasca, desde os anos 80 até hoje, iria estar recebendo a cada ano 300, 400, 500 e pouco, tal. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, o dividendo anual pago a cada um dos hoje cerca de 740 mil habitantes foi de 3.269 dólares por pessoa. Pai, mãe, 3 crianças, uma família de 5, cerca de 16.300 dólares por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza da nação, ou do estado do Alasca. E qual foi a consequência? 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Ítaca e Alasca, com 0,41 por aí, os dois são
0,41 de coeficiente Gini, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. Até para aquelas Sarah Palin, governadora no último ano de seu mandato, em 2008, que ela foi candidata a vice-presidente com o John McCain, ela que acrescentou do orçamento do Alasca mais $1.200 aos $2.069 que o fundo permanente iria pagar, porque naquele ano o preço do aquecimento, que na Alasca no inverno, que é muito prolongado, é muito necessário nas casas, então foi ela que acrescentou e pagou o maior dividendo até hoje. No último ano, acho que foi cerca de $2.000 por ano por pessoa, mas constitui suicídio político hoje para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Todos aqui sabem que o Congresso Nacional Brasileiro aprovou lei por todos os partidos para instituir uma renda básica de cidadania igual para todos os brasileiros e brasileiras, inclusive para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Quem sabe que isto já é lei no Brasil? Por favor, levante a mão. Alguns pelo menos sabem, mas só uns 4, 5. Eu quero lhes dizer que já é lei. Foi projeto de minha autoria. E tudo está bem explicado no meu livro, Renda de Cidadania. Por favor, qual é o seu nome? Giovana. E quando você saiu de casa hoje, como é que o fez? Mas saiu pela janela? Pela porta. O nome do meu livro é Renda de Cidadania, a saída pela porta, levando em consideração as reflexões do mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, quando ele disse que, no livro das explicações e das respostas, que a pobreza é muito pior do que a incerteza, e pode alguém sair de casa senão pela porta. Então, se nós quisermos efetivamente, como constitui no artigo 3º da nossa Constituição, objetivo fundamental, erradicar a pobreza, construir um Brasil justo e prover dignidade e liberdade real para todos, se quisermos efetivamente atender tais objetivos fundamentais de nossa nação, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Por isso que o meu livro se chama Renda de Cidadania, a saída pela porta. Você merece dar uma olhada no livro, por favor, Giovana. Então, e de fato, após ter apresentado o projeto em dezembro de 91, foi para a Comissão de Assuntos Econômicos e em abril de 2002, tinha acabado de sair a primeira edição desse meu livro. O relator da matéria foi o senador Francelino Pereira. Ele me disse, estou com 81 anos, ele tinha sido presidente da Arena, ex-governador de Minas Gerais, e eu quero estudar seriamente a sua proposta. Ele o fez, ele disse que não iria mais ser candidato, e eis que ele me disse, olha, Eduardo, é uma boa ideia, só que você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Para cada despesa precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída gradualmente, por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o programa Bolsa Família. E eu achei de bom senso, aceitei, e graças a isso, todos os partidos do Congresso Nacional